Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 24, verso 49. Há uma presença sobrenatural no nosso meio. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Agora, Atos 1, do versos 4 ao 8. Atos capítulo 1, do verso 4 ao 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 2, versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou na Tua presença. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui, por este culto maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Pai, da mesma forma como o Senhor me confrontou tanto com essa palavra, da mesma forma como o Senhor me confrontou, falou ao meu coração, fale ao coração da Tua igreja, Papai. Eles vieram sedentos da Tua palavra. Que não seja eu, Deus, que esteja falando, mas não seja apenas o Teu atalaia nessa noite. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. E segundo, agradecer à irmã Josilene. Deus abençoe a irmã Josilene. É engraçado que ela chamou eu para pregar no final do mês passado, não foi? Eu falei: não, irmão, eu vou pregar no dia 6, não dá para pregar na quinta também, na terça, na quinta. Mas Deus fez um rebuliço assim, irmãos, e acabou que meu pai pregou na terça e eu preguei na quinta. Então era para ser hoje mesmo o dia de eu pregar. Domingo passado eu estava orando em casa, porque meu pai tinha passado o tema da pregação de terça, já que eu ia pregar na terça, que era a igreja e o mundo. Eu já estava com um sermão pronto sobre a igreja e o mundo, mas o Espírito Santo começou a tocar no meu coração para falar sobre a maior necessidade da igreja. E eu comecei a pedir para Deus, porque eu tinha saudades de quando eu era muito avivado. Eu falei para Deus que eu sempre tive o desejo de ser um pregador avivalista, mas a caminhada do crente vai passando, e às vezes a gente vai deixando aquela que é a maior necessidade de lado. E Deus começou a tocar no meu coração de uma grande forma. Eu falei: Deus, mas o tema não é esse. O tema é outro, não tem como eu pregar. O meu pai me deu o tema já. Aí na terça-feira, meu pai manda mensagem cedo falando: você prega quinta que eu prego terça. Então Deus estava dizendo para mim: não, você vai pregar o que eu quero que você pregue. E meu pai lembra, minha mãe lembra que quando eu tinha 15, 16 anos,
a gente juntava a juventude, a gente ia para a igreja orar de noite só para pedir poder. E a gente tinha aquela ânsia, aquela vontade de ser cheio do Espírito Santo, de falar em línguas estranhas, porque nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo, nós acreditamos nos mistérios do Espírito Santo. Eu vou falar, Jesus. E a gente vive, infelizmente, dias de uma decadência espiritual muito grande dentro das igrejas. As pessoas estão usando púlpitos para brincar com o poder do Espírito Santo. As pessoas estão fazendo chocarrices com mistérios espirituais dentro da igreja. Teatro espiritual. A gente está passando por situações tremendas que são divulgadas na internet. Pessoas que se dizem pentecostais e fazem somente coisas que envergonham a igreja pentecostal. Meu pai, que é um homem muito sábio, sempre me ensinou que qualquer brincadeira com o Espírito Santo é blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer brincadeira contra línguas estranhas é blasfêmia. E isso não tem perdão. O Espírito Santo, ele é sensível e ele não aceita brincadeira com o nome dele. Diante dessas brincadeiras com coisa tão séria, infelizmente a igreja tem deixado de lado a parte principal, de buscar a presença do Espírito Santo. Ei, eu quero te lembrar, Aralabassou, você está dentro de uma igreja chamada Assembleia de Deus. E aqui nós somos pentecostais, sim. Aqui nós nascemos foi no fogo, nós crescemos no fogo, nós vivemos no fogo e nós iremos subir no fogo. Culto que às vezes parece, eu vou falar, Deus, que está dentro de uma igreja reformada. Parece aquelas pessoas que não acreditam na manifestação do Espírito Santo. Tanto faz pela busca dos dons espirituais e não é assim. Obreiros que, pasmem, passam mais de meses sem falar línguas estranhas, e acham que isso é normal e não é. A gente tem que buscar, tem que intensificar a busca por poder, a busca em ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que intensificar a busca em ser batizado com o Espírito Santo. Chega, deixa zombar, deixa falar, deixa brincar, mas nós não vamos parar de buscar a presença do Espírito Santo. Eu creio que essa noite é noite de renovação, é noite de batismo. Enche-me, Senhor. Faz de novo, papai, nos batiza com o Espírito Santo. Voltando ao texto que nós lemos, nós sabemos que o dia de Pentecoste foi certamente o maior acontecimento da história da igreja. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi ali que historicamente o Espírito Santo foi derramado em cumprimento à promessa do Pai, que era de ficar para sempre com a sua igreja. O derramamento do Espírito Santo traz com ele poder, e acontece exatamente porque os discípulos obedecem à orientação de Jesus, que é: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Porque antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo à igreja. E esta ordem não pode ser invertida. Essa ordem tem que continuar da mesma maneira. Essa espera dos discípulos foi uma espera obediente. Esta espera foi uma espera perseverante. Esta espera foi uma espera cheia de expectativa. Sabe qual? A expectativa que nós temos que ter, que é a expectativa de sermos revestidos de poder. O capítulo 1, verso 14 vai dizer que todos eles perseveravam unanimemente. Notem que não foram alguns, mas todos perseveraram. Todos estavam unânimes, todos estavam sintonizados no mesmo canal.
desejosos da mesma experiência, aguardando o mesmo revestimento de poder, sintonizado na mesma obediência à orientação de Jesus para o recebimento do poder do Espírito Santo. Estes 120 estavam unidos, estavam coesos, perseverando na busca do mesmo ideal, que era serem revestidos com o poder do Espírito Santo. E o que aconteceu naquele dia foi memorável, foi um dia de Pentecoste. E eu gostaria de destacar duas verdades do texto. A primeira delas é a experiência pessoal do enchimento do Espírito Santo. Note comigo que está escrito no capítulo 2, verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora vamos entender isso. Aqueles discípulos que estavam no cenáculo, aguardando o enchimento do Espírito Santo, eles já eram crentes, eles já eram salvos, consequentemente eles já tinham o Espírito Santo. Mas note que Jesus, o próprio Jesus, disse a eles: vocês estão limpos, mas o Pai, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu, exceto Judas Iscariotes. Ou seja, eles já eram crentes, mas eles estavam ali buscando a presença do Espírito Santo. Não basta ser crente, não basta vir na igreja, tem que ter uma busca pelo Espírito Santo. Aqueles 120 que já estavam ali possuíam o Espírito Santo, porque a Bíblia é clara e categórica em dizer, em afirmar que ninguém pode pertencer a Cristo a não ser pela obra do Espírito Santo. Ninguém pode ser crente a não ser que não tenha nascido de novo da água e do Espírito. Se isso não bastasse, o próprio Cristo, depois de ressuscitado, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Portanto, eles já tinham o Espírito Santo, eles já eram habitados pelo Espírito Santo, mas eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Outra coisa é você ter o Espírito Santo presente na sua vida. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presidente na sua vida. Uma coisa é você ter o Espírito Santo apenas habitando na sua vida. Outra coisa é você ser cheio e revestido com o poder do Espírito Santo. Eu gostaria de hoje pensar fazendo essa pergunta muito particular, muito pessoal. Você que está aqui nessa noite, que é crente, que é salvo pela graça, que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem o seu nome escrito no livro da vida, você está cheio do Espírito Santo? A prova disso na sua vida, há uma evidência clara disso na sua vida, há sinais disso na sua vida, porque ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é uma opção nossa, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. É uma orientação clara e absoluta que Paulo deu a Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse verbo está no presente contínuo, dizendo o seguinte: ontem você pode até ter sido cheio, mas hoje você precisa se encher de novo do Espírito Santo, porque a plenitude de ontem não serve para hoje. Acontece então uma grande experiência. Olha o capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam reunidos. O Espírito Santo vem sempre na semelhança de um vento, como um vento impetuoso. E o vento é um símbolo do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que disse que os ventos sopram onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. Quando Jesus lança a mão dessa figura, ele está dizendo o seguinte: a obra do Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é livre, ele sopra onde ele quer, ele não pode ser comandado por ninguém, ele não pode ser dirigido por ninguém, ele não pode ser coordenado pelo homem, ele é livre, ele sopra onde ele quer, ele sopra onde você jamais soprou, ele sopra onde você jamais esperaria que ele soprasse. Ele sopra e ninguém pode resistir ao sopro do Espírito Santo. Porque além de livre, o Espírito Santo ele é soberano. Ele sopra em uma cadeia, ele sopra em uma escola de samba se ele quiser,
Ele sopra até mesmo num campo de futebol. Ele sopra dentro de uma boate, se ele quiser. Ele sopra dentro de um bar da esquina. Ele sopra dentro de um terreiro de macumba. Ele sopra um hospital, na praça, na rua. Aqui na igreja ele sopra dentro da sua casa, porque ele é soberano e ele tem liberdade para fazer o que ele quer. Mas, meu irmão, o Espírito Santo, ele é misterioso. Você não administra o Espírito Santo. Você não domestica o Espírito Santo. Ele é livre, ele é soberano. E ele vem como um vento irresistível nas nossas vidas. O verso 3 aparece distribuída entre eles línguas como que de fogo. E pousou sobre cada uma deles a experiência do Espírito Santo. Veja só que ela não é uma experiência coletiva, mas é uma experiência particular. E desta forma, irmãos, a plenitude do Espírito Santo é para pessoas, é para indivíduos, é para você, é para mim. Esta língua como que de fogo que pousaram neles, não pousaram num ambiente geral, mas pousou sobre cada um de forma diferente. O Senhor Jesus Cristo, é através do seu percursor João Batista, ele foi categórico em afirmar quando as pessoas queriam fazer dele o Messias: porventura não és o Cristo? E João Batista disse para as multidões: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará, e ele é mais poderoso que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se a gente parar para olhar na história da Bíblia, Deus se revelou através de fogo. Foi assim na sarça ardente de Moisés, no Monte Sinai. Foi assim no Monte Carmelo, com o profeta Elias. O fogo de Deus veio e consumiu o holocausto. Foi assim quando Salomão estava consagrando o templo. A presença de Deus veio como que de fogo. A Bíblia diz, as Escrituras nos informam que o trono de Deus é fogo, que Deus é fogo, que a palavra de Deus é fogo. E Ele faz aos seus ministros labaredas de fogo. E agora o Espírito Santo vem como línguas de fogo, porque Jesus veio e a promessa que Ele viria e vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo estava se cumprindo. É claro que este texto, que dá margem para alguns estudiosos dizerem que não, que eu até conversei sobre isso com meu pai ontem, que o batismo no Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo é outra. Mas não é, irmãos, os dois andam juntos. Note comigo, o texto não está dizendo ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Ele está dizendo ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De tal maneira que as mesmas pessoas que recebem um, recebem também o outro. Nós precisamos de um batismo com fogo, porque só o batismo com fogo é capaz de entrar nas nossas entranhas e nos purificar de todo o pecado. Quando a gente trata o batismo com fogo, estamos pensando em 4 coisas. Primeiro, o fogo ilumina. Segundo, o fogo aquece. Terceiro, o fogo purifica. E quarto, o fogo se alastra. Nós precisamos deste revestimento e este poder. Aliás, quando a gente vai para as Escrituras, o livro de Levítico, capítulo 6, versículo 5, aparece exortação, a instrução para nunca deixar o fogo apagar sobre o altar. Porque o fogo ele tem 2 características: ou ele alastra, ou ele simplesmente se apaga. Para que o fogo continue aceso no nosso coração, é necessário a gente manter o combustível do fogo, alimentar o fogo, para o fogo não se apagar. Há muitos crentes que hoje em dia estão cobertos de cinzas. Houve um tempo em que a nossa vida tinha fogo. Houve um tempo que havia fervor, que havia amor por Jesus, alegria na presença de Deus, delícia na oração, prazer nos louvores, paixão por evangelizar, alegria em falar de Jesus Cristo. E essa chama foi se apagando de acordo com o tempo. E de repente esse fogo se apagou. E essas brasas tornaram carvão cheios de cinzas. Por isso o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que há em você. E a palavra reavivar é o uso de foles,
para acender as brasas, para levantar o fogo, para aquecer novamente, para trazer o fogo de novo em nossas vidas. Nós precisamos buscar o fogo do Espírito Santo. Nós precisamos desse fogo do Espírito Santo. E não é um fogo estranho. Não estamos aqui falando de um fogo plástico ou de um fogo que é produzido pela terra, não. A gente está falando de um fogo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, que Ele aquece a nossa alma, Ele inflama, Ele purifica e Ele alastra para a glória de Deus. Meu irmão, vigie o teu fogo. Vigie o teu fogo no altar do seu coração, porque a gente precisa nos últimos dias de uma igreja inflamada, quente, viva, cheia do fogo do Espírito Santo. Às vezes a gente olha para algumas pessoas, parece até que está uma barra de gelo lá dentro, que a fornalha já foi acesa, mas parece que agora eles têm uma barra de gelo, conservando a religiosidade debaixo de um terno, como se fosse ficar feio entrar na presença do Espírito Santo. Não, na verdade a gente tem que ter um coração aquecido. Uma vez perguntaram para Dwight Moody como começar um avivamento na igreja, e ele simplesmente disse: acenda uma fogueira no púlpito, obreiros, vamos buscar ser cheio do Espírito Santo. O crente precisa de fogo no coração, fogo de fervor, fogo de entusiasmo, de alegria, de paixão pela obra de Deus e de zelo pela glória de Deus. Precisamos de línguas como que de fogo. Não basta arrumar a lenha, não basta a gente colocar oferta no altar, é preciso que o fogo venha. E quando o fogo desce, o povo cai de joelhos clamando e pedindo mais e mais da presença de Deus. A segunda coisa que eu queria destacar, observar com os irmãos, não é apenas a plenitude do Espírito Santo, mas o revestimento de poder. Jesus prometeu isso em Lucas 24:49, como nós lemos: permaneça na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pois foi só exatamente isso que Jesus reafirma em Atos 1, versículos 4 e 5. Determinou para não se ausentar de Jerusalém, mas esperar a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João de verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isto gera uma pergunta entre eles: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus então responde: vocês não têm competência de descobrir, ficar investigando sobre os tempos ou épocas, mas receberei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, não há cristianismo sem poder, porque o Evangelho é poder de Deus. Nós pregamos o Evangelho, que é poder de Deus. Segundo, o Espírito Santo é espírito de poder. É o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 1, verso 7. Deus não nos deu um espírito de medo, Timóteo, nem de covardia, nem de timidez, mas um espírito de poder. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, 20, o reino de Deus não consiste em palavra, discurso, mas o reino de Deus consiste em poder. Então não há cristianismo sem poder. Não deveria existir cristão sem poder. Mas a pergunta que fica é: estamos nós revestidos com esse poder? O próprio Senhor Jesus Cristo, sendo um homem perfeito, não abriu mão desse poder. A primeira experiência está no seu batismo. Quando ele é batizado, ele não precisava ser batizado, porque o batismo de João Batista era para arrependimento. E se Cristo não tinha pecado, ele não tinha por que se arrepender. E ele recebeu o batismo porque ele se identificou conosco, que somos pecadores. Mas diz a Bíblia que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A partir dali Jesus é revestido desse poder. E se lemos em seguida Lucas, Cristo cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele vai no poder do Espírito Santo e derrota no seu
o diabo no seu próprio território, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz ainda que ele andou para todo lado fazendo bem, libertando o oprimido do diabo, porque ele estava revestido do poder do Espírito Santo. Ele, sendo filho de Deus, ele não abriu mão deste poder, porque às vezes a gente abre mão deste poder, porque a gente abre mão do Espírito Santo, porque a gente não busca o Espírito Santo. Veja comigo, os discípulos não poderiam abrir mão, porque é uma ordem expressa de Jesus: permaneça na cidade até que sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui eu chamo a atenção para algumas perguntas. Poder para quê? Quando a gente vai em algumas igrejas, a gente vê tanto falar de poder, mas fala de algo distorcido, desconectado com as Escrituras. As pessoas falam de poder para se aparecerem, para que o homem seja o centro, para que o homem seja notado, para que o homem seja aplaudido, para que o homem seja reconhecido, para uma exposição humanista. Mas a pergunta bíblica que eu quero fazer é: poder para quê? Para que a igreja precisa de poder? Por que nós como crentes precisamos de poder? Por que a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Fama, Jardim Nova Olinda precisa de poder? Para que a sua família precisa deste poder? E a resposta a gente pode encontrar. Primeira delas, a gente precisa do poder para a gente sacudir o jugo do medo. Aqueles discípulos estavam com medo, diz a Bíblia. João 20, versículo 19, eles estavam trancados com medo dos judeus. Tem muito crente, meu irmão, que anda com medo de abrir a boca, medo de testemunhar, medo de ser fiel, medo de assumir o seu compromisso com Jesus, medo de vestir a camisa como cristão, medo de ser uma testemunha eficaz do Senhor. Mas nós precisamos de poder, irmãos. Que um crente revestido de poder, ele não teme o mundo, ele não teme o diabo, ele não teme a perseguição, ele não teme a hostilidade, ele não teme a oposição, ele não tem o que temer. Segundo lugar, poder para quê? Poder para tirar os olhos da especulação teológica para a ação missionária. Quando Jesus fala deste poder para os discípulos, eles entram numa pergunta teológica de cunho escatológico. Será neste tempo, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando eu olho hoje, infelizmente, o nosso cenário brasileiro evangélico, a gente fica às vezes perdendo tempo com perguntas e discussões teológicas, pré, pós, e não sei o que. Gastamos tanto tempo com questionamentos doutrinários, que não são ruins, vamos se dizer, não tem problema discutir, aprofundar, de querer saber, de perguntar. Mas o que Jesus foi claro em dizer aqui para nós, foi que ao invés de ficarmos pensando em questionamentos teológicos, nós deveríamos apenas focar a nossa preocupação, a nossa atenção, à agenda missionária de Jesus, a agenda missionária da igreja. Deus não nos chamou para discutir, Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para testemunhar, Deus nos chamou para olhar os confins da terra, para vermos que só temos hoje para a gente ganhar a nossa geração, porque o amanhã não nos pertence. E se nós falharmos hoje de ganhar a nossa geração, e aí, o que será da nossa geração? Terceiro, poder para quê? Em terceiro lugar, poder para morrer. Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer que eles recebereis poder para ser minhas testemunhas. A palavra testemunha na linguagem grega é a palavra onde vem a palavra no português de mártir. Ou seja, vocês vão ser os mártires de Jesus. Ser crente hoje em dia está ficando muito fácil, não custa nada para a gente. Quando Jesus Cristo dá essa palavra, já começava a ensaiar uma ideia de que o Senhor, que era conhecido na época, que era César, ele poderia muito bem começar a perseguir os crentes, de uma espécie de infidelidade a ele, ao Estado, uma conspiração. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo para os discípulos: esteja pronto para morrer, receba poder para morrer, receba poder para ser minhas testemunhas. E assim eles fizeram. Eles foram jogados às feras, eles foram queimados vivos, eles foram crucificados. E somente aqueles que se dispõem a morrer por Jesus tornavam-se cristãos.
o que custa a gente hoje ser crente? Aplausos, reconhecimento, elogios. Se a gente não está pronto para morrer, a gente não está pronto para viver com o Espírito Santo. Eu vou correr. Quarto lugar, poder para quê? Poder para perdoar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Samaria? Há pouco tempos atrás, a gente leu o capítulo 9 de Lucas. Vai dizer que quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele já está no final do seu ministério. E a gente vai ver os discípulos dizendo para ele: Jesus, o que o Senhor quer que a gente mate os samaritanos? O Senhor quer que a gente elimine os samaritanos da terra? Mas Jesus fala: não, calma. E olha só agora, recebereis poder para pregar para os samaritanos. Preste atenção, logo que eles ficavam cheios do Espírito Santo, eles tinham um fogo, não era de destruição, mas um fogo de palavras, um fogo que vai testemunhar para Samaria, o qual há pouco tempo atrás eles também estavam com ódio daquele povo. No começo ele dizia que aquele povo deveria morrer, mas no final, depois de receber o Espírito Santo, ele se reconcilia e vai lá pregar a palavra de Jesus para Samaria. Quinto e último lugar, poder do Espírito Santo para falar de Cristo com intrepidez. Há uma conexão muito grande entre o preenchimento do Espírito Santo e uma pregação intrépida. Na palavra que está escrito em Atos, nós temos pregado a palavra com intrepidez, nós temos pregado a palavra com vontade. Qual foi a última vez que a gente pregou a palavra sem medo, falou o que Deus colocou no nosso coração? Você pode até olhar para mim e dizer: mas eu não sou o pastor. Mas quando a gente fala que a gente é crente, nós não devemos ser dispersos. A gente tem que ter poder para pregar a palavra, para trazer novas pessoas para o nosso meio. Imagina a nossa igreja cheia do Espírito Santo, onde as pessoas venham para cá e sejam também cheios do Espírito Santo. Imagina a gente pregando lá fora, cheios do Espírito Santo. Que a nossa pregação, meu irmão, não seja apenas um discurso elaborado, retórico, exegético. Falando, a pregação precisa ter uma demonstração de poder, a ponto da pessoa entrar com o coração mais endurecido que tenha, e esse poder ser capaz de quebrar o coração daquela pessoa, de tirar aquela resistência, porque o Evangelho é poder de Deus, e a palavra é o dínamo de Deus, é uma dinamite que é usada para explodir corações de pedras. E entenda uma coisa, nós somos crentes, precisamos ser incomodados a buscar o Espírito Santo. Não podemos deixar no automático. Todo culto é um novo culto, todo culto é a presença de Deus que está aqui. Não nos deixamos entrar no automático, não nos comportamos como se a gente não precisasse do poder do Espírito Santo, porque a gente quer um movimento pentecostal dentro das nossas igrejas, mais cheios do poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. O que move a igreja é o Espírito de Deus. Sem Ele a igreja não chegaria a nenhum lugar. Uma pena que muitas pessoas hoje creem em muitas coisas, mas não creem no Espírito do Senhor e nem sequer param para pedir orientação a Deus. As pessoas estão crendo em muita gente, esquecendo de buscar a presença do Espírito do Senhor. Vamos escolher uma oferta, irmãos, em nome de Jesus. Escolher uma oferta.